E hoje a gente recebe a farmacêutica clínica Lorela de Quadra D'Agostin. Primeiro, boa tarde, Lorela, bem-vinda. Boa tarde, Rúbia, obrigada. É um prazer para mim estar aqui conversando sobre saúde, sobre a minha profissão, que é tão legal. E que fala tão bem da profissão dela, né? E também iridóloga. Mas a gente vai chegar no que é a iridologia. E atualmente é diretora técnica da Nutri Stratos, indústria de suplementos alimentares. E também, né, então, atua como farmacêutica clínica. Vamos começar pelo início, então. O que faz uma farmacêutica clínica? Então, Rúbia, a clínica ela é uma prerrogativa do profissional farmacêutico. Ou seja, é inerente do farmacêutico, né? Quem se forma em farmácia pode atuar na clínica. Que isso quer dizer exatamente o quê? Para nós afegãos médios, assim, que estamos te ouvindo. Então, as atribuições do farmacêutico clínico é acompanhar o paciente. Então, existem várias atividades ou vários serviços que a gente pode prestar para o paciente, né? Por exemplo, um acompanhamento farmacoterapêutico. Para que serve um acompanhamento farmacoterapêutico? Para a gente saber, principalmente pacientes polimedicados, idosos, né, usam muitos medicamentos. Para a gente saber se todos aqueles medicamentos estão corretos, se não existe nenhuma interação entre eles. Porque o que acontece? Muitas vezes o paciente ele vai em vários médicos que prescrevem vários medicamentos e às vezes um médico não sabe do outro. Certo. Né? A gente já pegou, inclusive, pacientes que tomavam o mesmo medicamento em dose dupla, porque dois médicos prescreveram com nomes comerciais diferentes e o paciente estava tomando porque eram, né, leigo, não sabe, pensava que era medicação diferente e é a mesma medicação. Meu Deus! Isso. Então, é bem importante a gente verificar essa questão de interações medicamentosas, de reações adversas a medicamentos que podem causar, né? E também auxiliar o paciente no tratamento, para adesão do paciente ao tratamento, para que ele realmente faça o tratamento da forma como tem que ser, no horário correto, dose correta, via de administração correta, se é via oral, enfim, para que tenha sucesso mesmo o tratamento dele e atinja o objetivo que ele e o médico querem que ele atinja. Que parece uma coisa tão simples, mas primeiro que a gente não é letrado nessa área, a gente é muito analfabeto, né, com relação à medicina, enfim, normal, né? Então, às vezes até só de ler ali uso tópico, tá, mas o que quer dizer o uso tópico? É a questão do horário, tá, mas esse medicamento, porque daí vem aquelas coisas, quando é antibiótico, mas antibiótico tem que tomar no horário certinho, definido, o outro pode encurtar, ou, né, depende. E daí tem o famoso, você corta o efeito daquele, o famoso do... Há um monte de gente aí que engravidou porque o antibiótico cortou o efeito do anticoncepcional, né? Então, tem muito isso, né, de como interagem. E agora que eu deixei a dúvida na cabeça das pessoas, eu vou ter que perguntar, por exemplo, o antibiótico corta o efeito do anticoncepcional? Sim, antibiótico corta o efeito do anticoncepcional. Não é conto da carocha, daquele pessoal que está namorando há 7, 8 anos e de repente engravida. Não é conto da carochinha. Realmente tem que cuidar, usar uma outra forma de contracepção, né, de barreira de preferência, para que evite realmente de engravidar. Entendi. E existem outras situações também ligadas ao anticoncepcional. Até hoje pela manhã eu conversei sobre isso também. Muitos medicamentos influenciam também, Rúbia, na absorção de nutrientes. Né? Então, as mulheres que utilizam anticoncepcionais, elas podem ter deficiências de vitaminas do complexo B, de magnésio, principalmente a B1 e a B12. Né? Famosa B12. Muita gente já tem, mas assim, a mulher que utiliza anticoncepcional, ela pode ter esse tipo de deficiência nutricional. Pacientes hipertensos que utilizam diuréticos também para auxiliar a diminuir a pressão arterial, também podem ter deficiência de magnésio, porque esses diuréticos, hidroclorotiazida, furosemida, por exemplo, depletam, a gente fala, ou seja, eles jogam para fora, digamos. Sim, faz sentido. O magnésio, entende? Então, daí que acontece, fica deficiente no organismo. E daí um nutriente deficiente vai trazer vários problemas, né? Vários sintomas. Fraqueza, cansaço, mente, sintomas depressivos, enfim, inúmeros sintomas.
E daí tem uma questão também do metabolizar esse medicamento. Os medicamentos são, por exemplo, vou te fazer uma pergunta bem leiga, que eu não faço ideia. São metabolizados, não sei se é essa palavra também, em órgãos diferentes? Por exemplo, esse aqui no fígado, esse aqui no rim, tem isso? O rim, ele é um órgão excretor, né? Tudo passa no fígado. Tá, tudo vai passar pelo fígado. Nós absorvemos no intestino, né? Há alguma coisa no estômago, mas grande maioria no intestino. Aí pega a circulação, passa fígado, vai fazer o efeito onde tem que fazer. Certo. E vai sair via fecal, via urinária dos rins, via pulmonar também, né? Quando você toma alho, por exemplo, cápsulas de alho. O alho, ele tem uma ação antibiótica, antifúngica, antiviral, né? Serve para várias situações. Aí você vai tomar o alho porque tá lá com uma sinusite, né? Vai complementar com o alho. O alho vai agir no sistema respiratório porque ele também é excretado pelo pulmão, pela respiração. Justamente por isso, então, que ele beneficia essas áreas. Exatamente. Porque ele vai estar ali naquela mucosa do... Isso. Que interessante. E daí, por isso, então, primeiro tem aquele medicamento que o médico já diz, não toma em jejum porque vai agredir teu estômago. Isso. Aí tem uns que a gente toma, por exemplo, eu tomo antibiótico, fígado, adeus, né? Adeus. Eu já apresentei um telejornal com um balde do lado, porque eu estava tomando Tamiflu. Nossa. Eu peguei aquela H1, aquelas coisas lá, que eu sempre falo, foi no dia 2 de janeiro de 2022. Foi a última gripe que eu peguei, graças a Deus, porque depois dele vitamina. E não tinha nada no estômago, mas estava expelindo por conta do antibiótico. E tem uns também... Que efeitos colaterais, por exemplo, pode dar também, assim? Arder, ter ardência na hora de urinar, tem essas coisas? O antibiótico, ele auxilia a matar as bactérias que estão causando alguma infecção no nosso organismo, mas eles também matam as bactérias boas da nossa flora intestinal. Ah, certo. Então, daí desregula toda a questão intestinal, inflama a mucosa do intestino, pode dar diarreia. Muitas pessoas têm diarreia, criança principalmente, né? Tem diarreia após um tratamento com antibiótico. Então, é bem importante cuidar do intestino, hidratar bem, se precisar utilizar um probiótico para reorganizar toda a flora intestinal, porque uma flora intestinal desorganizada, um intestino inflamado, pode causar diversos problemas no nosso organismo como um todo. Lorela, depois eu quero voltar a explorar mais esses medicamentos, a questão de horário, que são coisas que os ouvintes têm bastante dúvida, o pessoal já está mandando. Lembrando que se você tiver dúvida, cara ouvinte, é no 991-550036, 991-550036. A Lorela, de Quadra D'Agostinho, responde suas dúvidas sobre medicamentos, contraindicações, quem não pode misturar com quem, né? Tudo isso. Ela que é farmacêutica clínica. Também depois nós vamos falar de iridologia na sequência. E também quem está assistindo a gente pelo chat do YouTube pode deixar perguntinha ali através do nosso chat do YouTube. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que traz bastante dúvidas, vamos só fechar esse parêntese do farmacêutico clínico. Então, se ele faz tudo isso, onde que ele atua? Por exemplo, tu tens uma clínica que tu atende, faz consultas individuais, além de, imagino, profissionais como tu que devam trabalhar em hospitais, enfim. Tem essa possibilidade da clínica mesmo, propriamente dita? Tem. O farmacêutico clínico, a farmácia clínica, ela nasceu dentro do hospital, na verdade, tá? A farmácia hospitalar juntamente com a farmácia clínica. Então, dentro do hospital, aqui em Criciúma, eu sei... Acho que a Unimed ou São José, se eu não me engano, tem os farmacêuticos clínicos atuando na clínica. Não apenas ali na farmácia, auxiliando na dispensação dos medicamentos, das prescrições médicas, mas atuando na clínica. De que forma? Equipe multidisciplinar. Né? O médico prescreve, aí senta a equipe, verifica a prescrição, vê se está tudo certo, se não tem interação, né? Então, o farmacêutico dentro do hospital, ele já faz isso, nasceu no hospital. Em 2013, então, o Conselho Federal de Farmácia fez a resolução, dando atribuição clínica ao farmacêutico. E agora, não lembro qual foi a data, o ano, acho que agora é 2021, consultório farmacêutico, tá? Aqui em Santa Catarina ainda tem um certo probleminha com o Conselho de Medicina
a questão do consultório, tá? Mas os atendimentos farmacêuticos e serviços farmacêuticos estão, inclusive consulta farmacêutica está autorizada no Brasil todo. Tá? Mas no caso, quem vai procurar a consulta farmacêutica com profissionais como tu, né, farmacêutico clínico, não vai ter uma prescrição do remédio, vai ter um ajuste. Não, o farmacêutico também é um prescritor. Nós não podemos prescrever medicamentos que são apenas de prescrição médica, né? São uma gama muito grande. Mas existem os MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição. Então, esses medicamentos a gente pode fazer a prescrição. Fitoterápicos também, né? Que é a minha área que eu amo. Fitoterapia, suplementação. O farmacêutico também, com exceção de 5, se eu não me engano, 5 plantas, as demais todas a gente pode prescrever. Certo. Tá? Então, em questão de atendimento farmacêutico, falando de mim, hoje eu atendo num espaço, no espaço Mediteiama, na Içara, aqui no bairro Presidente Vargas. Faço atendimento todo mês em Araranguá também, lá no espaço da Karina Pinheiro da Silva. E a gente pode também fazer a telefarmácia. Interessante. Tá? Podemos também fazer atendimento online. Agora, ano passado, foi regulamentado também a telefarmácia, inclusive a teleinterconsulta. O que é isso? É o farmacêutico com o paciente, com o nutricionista ou com o médico, todo mundo fazendo uma teleinterconsulta. Ou apenas os profissionais para discutir o caso clínico de um paciente. Por exemplo, eu estou fazendo uma dieta, uma reeducação, até quero mandar fazer um manipulado, eu preciso dessa fórmula, por exemplo. A alternativa seria procurar uma farmacêutica clínica. Isso, você pode procurar o médico ou a nutricionista ou um farmacêutico clínico para te auxiliar nessa questão de emagrecimento, por exemplo. Aquela diquinha assim, tipo, eu tô gripada. A gripe a gente sabe, né? Eu tô aqui gripada, tal. Qual é o combo aqui da gripe? Lorela, o que eu faço? Isso, exatamente. O objetivo do farmacêutico clínico é justamente prevenir, rastrear. A gente não faz diagnóstico, o diagnóstico é prerrogativa do médico. Nós encaminhamos quando a gente imagina que, aqui pode ter um diabetes, então eu vou fazer um encaminhamento para um endocrinologista. Resolver problemas pequenos de saúde, digamos assim. Problemas simples, que as pessoas geralmente vão lá e se automedicam, né? Ou vão lá e pedem lá no balcão da farmácia. Nem sempre é o farmacêutico que atende, né? Lá no balcão da farmácia. Então, esses problemas a gente pode resolver no atendimento farmacêutico. Eu até vou abrir um caso aqui, eu era viciada em paracetamol, né? Eu era viciada em, mais exatamente em Tilenol, porque eu não faço questão de usar roupa de marca, mas medicamento de marca eu gosto. A hipocondríaca, né? Era viciada num paracetamolzinho, assim, um grama, né, de Tilenol, assim, sempre a carteira de Tilenol. Aí eu fui viajar com um amigo farmacêutico, o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo falou, Neto, um beijo, Lira, um beijo, Dona Cleusa, um beijo, família do Lira, que eu sei que todo mundo ouve. O Lira disse, não toma paracetamol que vai acabar com o teu fígado. Deixa pra acabar com o fígado de outro jeito, né? Aí não toma paracetamol. E eu, a louca do Tilenol. Quando eu voltei da viagem, eu cheguei em casa, tinha cartelas de Novalgina, de pirona, né? Que é de pirona na minha bolsa. Eu pensei, meu Deus, quem que botou isso aqui, né? Daí que eu me toquei que foi ele. Ele foi lá e colocou cartela. E desde então, né, já vai fazer 1 ano e meio, eu sou viciada em Novalgina, né? Minha santa Novalgina ali na bolsa. Trocou o vício. Troquei o vício. E eu faço meia-culpa que eu me medico mesmo, assim, tipo... tá tomando porque tá com dor de cabeça? Não, eu encontrei... Topei com a minha dipirona na bolsa, eu já digo, acho que eu não tô num dia bom, vou tomar dipirona. Faz mal pro fígado? Não é bom tomar, né? A dipirona também, em doses, em exagero, ela também pode causar problemas sanguíneos, né? Então, é bom deixar o medicamento para realmente, no momento que a gente precisa. As folhas secas caindo da tristeza agora, né? Não toca na minha dipirona. Ó, e tem perguntas aqui dos ouvintes, a gente responde na sequência, depois do intervalo. Agora são 3 horas e 22 minutos e daqui a pouquinho a Lorela, de quadra da Agostinho Farmacêutica Clínica, volta a conversar com a gente. Farmacêutica Clínica Lorela, de quadra da Agostinho. Aqui no intervalo a gente estava rememorando algumas coisas muito bacanas e vocês, nossos ouvintes, compartilham sempre essas experiências, que é
do farmacêutico como profissional de confiança das famílias, principalmente de bairro, de cidade pequena, principalmente numa época que não tinha médico, era muito distante. O farmacêutico era a referência das pessoas, né, Lorela? Isso. A gente tem grandes nomes, tu falou do Balestro, eu tava falando das meninas lá de Nova Veneza, da farmácia. Ai, como é o sobrenome delas? Acho que é Gava. Que as meninas estiveram aqui contando da infância, né, que passavam lá, passaram com o vô, que era a referência, né, de medicina da época, né? Misturava antibiótico com banha de porco para fazer pomada. Quem nunca usou pomadinha de meracilina? O que é isso? Meracilina é um antibiótico, um comprimidinho, que então a gente amassava e misturava com banha de porco para passar em feridas. Olha que interessante, já fazia ali a já fórmulazinha. Fazia a fórmula. Lembra lembra, a Lorela também não tem idade, pílulas de vida? Imagina que eram umas pílulas que as crianças chupavam porque era docinho. Era pílula de vida, se não me engano, era homeopático. Eram umas bolinhas que vinham num frasquinho né? Até a mama, minha mãe tem uma história linda com essas da pílula de vida, que ela falou de um jeito tão... uma ternura dessas pílulas de vida, que ela achava bonitinho, porque era rosas. Enfim, as crianças, né, que tomavam... Aqui, ó. A mama mandou, certo dia a gente tava falando disso, ela mandou. Quando eu era pequena, na casa da mãe, nunca faltou pílula da vida. Eram de um rosa lindo e bem docinho. Eu chupava o docinho e depois devolvia pro frasquinho elas brancas. É muito bonitinha essa história. Se medicando desde 1966. Então, gente, vamos lá. Até aqui o ouvinte trouxe uma polêmica, né? No intervalo surgiram dúvidas e o ouvinte disse aqui. Boa tarde, uma polêmica. Já que a gente está falando de automedicação, eu vou puxar a polêmica dele. Você acha que existe a máfia dos laboratórios farmacêuticos e um ciclo vicioso para que as pessoas nunca parem de tomar remédio e, consequentemente, nunca melhorem totalmente? Essa pergunta foi para ti. Ai, meu Deus, essa pergunta é muito polêmica. É polêmica, mas daí a gente estava destrinchando esse assunto que daria uma tarde toda só de programa para a gente falar, né, Lorela? Eu, por exemplo... cresci na Itália, lá não tem farmácia, tu não vê farmácia. As pessoas não tomam remédio. Não toma remédio, não toma garrafada, não benze, porque é tudo muito preventivo. A Europa está mais trabalhando, que é mais, né, estruturada intelectualmente e tudo mais. A farmácia do Gorini. Isso aí, obrigada. O pessoal me lembrando. As meninas da Veneza são Gorini. Então, um beijo para as Gorines, querida, que estiveram aqui e que, né, fazem um trabalho lindo e sabem, né, dessa vivência do consultário farmacêutico, né? Porque o balcão é outra história, né? O balcão, a gente vai chegar lá, deixa eu só destrinchar a polêmica. E daí a Lorela trouxe o dado que o Brasil é o 10º país que mais consome medicamento. Exato. Então, assim, a questão é cultural de ir muito no medicamento, né? A gente não vai buscar a cura pela alimentação preventiva. Eu sei que eu vou ser diabético e eu persisto, aí eu vou ter que usar. E eu tô fazendo meia-culpa, tá, gente? Eu sou esse time. Então, assim, nem toda a culpa é da indústria, né? Não. Eu acho que tá mudando um pouco a mentalidade das pessoas, né? Pelo menos muitos profissionais de saúde trabalham para chegar nesse ponto. O meu objetivo é chegar nisso, né? A minha satisfação é trabalhar levando saúde na forma de prevenção, principalmente. Eu tenho pacientes que vêm fazer atendimento comigo de forma preventiva para manter a sua saúde, né? É muito gostoso atender uma pessoa assim, porque já tem outra visão também, né? Então, assim, como que eu vou explicar? Tem a automedicação, tem que pensar também a questão do acesso das pessoas ao sistema de saúde. Também. Né? Ainda a gente estava falando aqui, o farmacêutico é o profissional de saúde mais acessível, né? Que está ali no balcão da farmácia, Que está ali no balcão da farmácia. E que, graças a Deus, tem ele, né? Muitas vezes. Isso. Né? Então, assim, o ideal é o que tu falou, é a prevenção. Eu sou fitoterapeuta, né? Sou especialista em fitoterapia, eu amo plantas medicinais, diversas plantas com estudos científicos, com comprovação científica, mas eu não sou contra a alopatia. Eu acho que a alopatia é muito importante e se não existissem os medicamentos,
Antigamente era assim, se morria no primeiro ataque cardíaco que se tinha, não, né? A alopatia é o medicamento convencional. É o medicamento convencional que a gente vai lá na farmácia comprar, né? Então, assim, é muito importante. O que não pode acontecer é o uso abusivo, é a automedicação, né? Porque pode acontecer interações medicamentosas que, às vezes, a pessoa não sabe, né? Eu já auxiliei um outro profissional da saúde que a paciente dele estava sendo diagnosticada com Parkinson. Que hoje é o dia da conscientização da doença de Parkinson. Ah, é? Ó, nem sabia, olha só. Só que, na verdade, Rúbia, analisando toda a medicação e o tempo de medicação que ela utilizava, estava muito claro que aquele problema dos tremores do Parkinson era totalmente ligada a reações adversas de medicamentos. Meu Deus! Então, é um medicamento que dá uma reação adversa, que dá outro medicamento para aquela reação, que dá outro, e no fim vai ter que tratar um Parkinson. E daí entende? introduzir outro medicamento para tratar o Parkinson. Exatamente. Inclusive, eu lembrei agora de uma fala de um psiquiatra que eu consultei muitos anos atrás, porque eu já tomei muito remédio para ansiedade, fiz trocas até me adequar a um e tal. E daí eu fui para o famoso BUP, né? Que foi um medicamento que eu usei por 2 anos e quase 3 anos. Na época eu precisava. E um dia o psiquiatra me disse: eu vou falar para ti uma coisa que eu falo pro meu cunhado. Para que parar de usar? Não se preocupa com o desmame do medicamento, porque para que parar de usar um medicamento seguro? Pode usar o resto da tua vida. Daí eu... Caramba, mas eu quero usar medicamento o resto da vida. Além do mais, era uma despesa de R$300 por mês que eu não queria ter. R$300 por mês, olha quanto de vinho que eu compro, né? Ou, sei lá, compro uma roupinha, vai para um restaurante, faz uma viagem. E daí, mas olha o que o próprio médico diz. Não, pode tomar o resto da vida. Tá preocupado em desmamar do medicamento por quê? Daí é interessante também, né? É complicado. A questão de antidepressivo... Muitas vezes a gente precisa tomar, né? Não tem problema, mas a gente tem que ter um acompanhamento. Eu sou adepta da multidisciplinariedade, né? Não adianta você ter sintomas depressivos, você consultar um médico, ir lá tomar um medicamento e achar que o medicamento vai resolver todos os seus problemas, né? Você também precisa verificar seus níveis de nutrientes no seu corpo, né? Vitamina D baixa, o que vai acontecer? Vai dar sintoma depressivo. Magnésio baixo vai dar sintoma depressivo, vai dar insônia, né? Perfeito. Precisa de um acompanhamento psicológico, né? Então, precisa de nutricionista, precisa de psicólogo, precisa de farmacêutico para verificar as interações né? e o efeito do medicamento. A Thalitinha Grace, querida colega, mandou aqui. Com que eu posso tomar o comprimido de ferro? O suco de laranja dá enjoo. O ferro, ele é melhor absorvido pelo nosso organismo junto com alguma coisa ácida, frutas cítricas. A laranja. Né? Então, a laranja é o mais comum, digamos assim, mas ela pode tentar com um suco de uva, por exemplo. Ele é um pouco mais doce, se ela não é diabética, mas também é uma fruta ácida, também contém vitamina C e vai auxiliar também na absorção do ferro. Aí, ó, já chegou a galera do Torcilax aqui, ó. Já, não sei qual é o nome, a fórmula, né? Mas o nome comercial é Torcilax. Torcilax e todos esses relaxantes musculares, né? Que a galera toma. Vai pra academia, toma um relaxante, tá cansado, toma pra dormir. Daí ele disse assim, Torcilax faz mal. Faz? Dá pra ficar tomando continuamente ou é só um lá de vez em quando? A minha teoria é equilíbrio. Tá? Mas daí qual é esse ponto de equilíbrio? Equilíbrio. Porque ficar tomando aleatoriamente ou sempre quando tem qualquer coisa não é bom. Todo medicamento tem o seu efeito colateral, né? Eu sempre digo, um AS infantil pode ter um efeito colateral, né? Se um idoso toma lá o AS infantil todos os dias para evitar a coagulação sanguínea, evitar entupir os vasos sanguíneos ligados ao sistema cardíaco, se ele vai fazer uma cirurgia, ele tem que eliminar esse medicamento do seu rol uma semana antes, porque pode dar uma hemorragia. Então, todo medicamento tem efeitos adversos, podem ter efeitos adversos, e tudo depende de cada pessoa também, né? Então, assim, o Torcilax, se você usar demais, o que ele tem ali na fórmula? Ele não é só relaxante muscular, ele tem o carisoprodol, que é o relaxante muscular, ele tem o paracetamol, que é o analgésico,
ele tem o diclofenaco sódico, que é um anti-inflamatório, e para potencializar isso tudo, ele tem a cafeína. Eu achei que era só pra deixar a gente acordado. Não, então assim, a cafeína, ela potencializa os efeitos analgésicos também. Ah, Tá? certo. Então, o que acontece? O diclofenaco sódico que tem nesse Torsilax, ele pode afetar o sistema gástrico. Pode causar dores de estômago. Uso contínuo por longos períodos pode causar até gastrites, úlceras gástricas, sangramento gástrico, tá? Gastrointestinal. Então, é sério. A questão do paracetamol que tá ali, também, pessoas com problemas hepáticos, né? Ou daqui a pouco pode desenvolver um problema hepático pelo abuso do paracetamol ou do Torsilax que contém essa fórmula. O ouvinte, eu vou te denunciar aqui, né? O Hernani mandou aqui a foto para você ver, dizer ele assim, Rúbia, olha o meu remédio diário. E o que a doutora acha? Dizer ele, o remédio diário do Hernani. Então, medicamento e álcool, Não. jamais? Não é todos os medicamentos que interagem, né? Mas como... O que não interage pra gente saber? Por exemplo, medicamentos muito tóxicos pro fígado, a gente não pode colocar junto com álcool, né? Medicamentos que têm ação no sistema nervoso central, antidepressivos, medicamentos para dormir, a gente não pode colocar com álcool. Muitas vezes as pessoas pensam assim, o álcool corta o efeito do medicamento, né? Alguns medicamentos ele pode diminuir o efeito, mas outros ele pode potencializar. E daí você vai tomar um psicotrópico. É psicotrópico? Psicotrópico. Que vai agir no cérebro bem onde o álcool também vai... Exatamente, então pode potencializar o efeito. Ainda teve uma notícia de um sertanejo, não lembro qual que tomou um Zolpidem, que é um medicamento para dormir, com bebida alcoólica. Nossa, que combo da discórdia, né? Eu vou compartilhar com vocês depois. Mas teve reações e daí... A gente falou do Zolpidem ontem ainda, né? Que o pessoal toma, porque ele é uma categoria como hipnólogo, né? Hipnótico. Ele é pra dormir mesmo, né? Ele é pra te colocar pra dormir. Ele vai te apagar, né? Vai te apagar. Então, até teve uma reportagem no Fantástico, né? De pessoas que saíram meio fora, assim, com faz compras na internet. Isso, Ô, Rubia, não, eu achei o cantor que a Lorela tá falando, Fernando Zor. Fernando Zor, qual foi a caca que ele fez? Então, ele contou que sofreu uma intensa crise de ansiedade enquanto ele viajava pro Canadá após ele misturar bebida alcoólica e Zolpidem. Famosa bad trip, né? Bad trip que a galerinha jovem... Quando você não tá legal, tomou, que deu um barato. Foi uma viagem ruim, né? Deu uma viajada ruim. A nossa ouvinte mandou aqui. Tomo vários remédios por dia. Tenho artrite reumatoide e às vezes tomo antialérgico. Esse corta um corta o efeito do outro? A gente não tem como avaliar sem saber o antialérgico. A farmacoterapia do paciente dessa forma, né? A gente teria que verificar exatamente quais são os medicamentos, né? Toda a gama de medicamentos para poder fazer uma avaliação. Provavelmente não tem interação de um antialérgico que ela vai usar esporadicamente. Certo. Né? Mas o ideal é que a gente realmente verificasse toda a farmacoterapia e fizesse uma avaliação. Gente, tá passando... Rivotril, vodka, nem pensar. Não, gente. Vocês estão... Calma. É o século XXI, né, que tá acontecendo. O pessoal quer tomar... o uísque com o seu Rivotrilzinho, não dá, né? Vamos fazer um intervalo, que já são 3h43, e na sequência vamos falar um pouquinho da iridologia, para não ficar devendo, né, pro povo. Até daqui a pouco. Três horas e 48 minutos, de volta com Tudo a Ver, nossos derradeiros minutos. E agora vamos entrar um pouquinho na área da iridologia, que também é uma das áreas de atuação da Lorela de Quadra D'Agostinho, que está aqui com a gente. E o que é a iridologia? A iridologia, ela faz parte do rol das práticas integrativas e complementares, falando de forma mais comum as terapias alternativas. Muito bem. Né, que tem aí um rol enorme de terapias, né? Então, a iridologia também faz parte dessas práticas. A iridologia, eu utilizo ela na minha prática clínica como método avaliativo de saúde. Certo. A íris do nosso olho, ela tem marcas
que direcionam para alguma disfunção ou possível disfunção orgânica do nosso corpo, né? Algumas marcas, alguns problemas de saúde que você teve, fica marcado na tua íris. Íris que a gente tá falando é só a parte colorida, né? Colorida do olho, isso. Tá? Que interessante. A coloração até da esclera, que é a parte branca do olho, a gente consegue verificar algumas situações. A questão da forma da pupila também a gente consegue verificar algumas situações. Mas a íris eu devia ter trazido aqui para mostrar para o pessoal o mapa da íris, né? Mas o pessoal pode pesquisar aí o mapa da íris. Então, é como se ela tivesse... Sabe a acupuntura? Que tem os pontos de cada órgão. É isso que temos na íris. Então, a íris, ela tem, a grosso modo, risquinhos, né? Tem aquelas marcas, porque tem gente que tem pontinhos no olho. Exatamente. Daí é isso que você vai olhar, fazer a leitura desses pontos. Aí eu vou avaliar forma, cor, profundidade, marcas, né? Esses pontinhos pretos que tu falou, a gente chama de psoras, né? Que quer dizer que a pessoa é rígida de alguma forma, seja algum problema físico ou até emocional, comportamental, né? Então, a gente consegue fazer uma avaliação da saúde. Eu gosto muito de utilizar a iridologia de forma preventiva. Certo. Né? Porque muitas vezes a gente olha a marca na íris e a gente vê ali uma questão pâncreas. Certo. Né? E a gente pergunta como é que é a tua alimentação, uso muito açúcar, como que tem histórico de diabetes na família? Ah, tenho. Ó, então, né, tu já tens a marquinha aqui, tu tens ali a genética, né? Uhum. Vamos disparar a arma da genética ou não? Né? Diabetes tipo 2 é basicamente estilo de vida. Você pode ter ali a tua genética, mas você vai disparar se você realmente abusar do seu pâncreas, né? Alguma questão pulmonar. Às vezes tem uma marquinha lá no pulmão, mas muitas vezes não é físico. Entendi. Né? Pode ser emocional. Então, aí a gente vai abordando, se for uma questão emocional, aí não é comigo. Daí a gente faz o encaminhamento para um psicólogo. Porque a nossa íris, ela vai mudar ao longo da vida? Pode mudar. Demora, mas pode mudar. A gente vê diferença na coloração, principalmente quando a gente faz o tratamento. Que interessante. Então, geralmente vai aí 3, 6 meses, 1 ano, para te ver alguma mudança na coloração, fazendo um tratamento, né? A pessoa me procura, preciso tratar alguma coisa, eu, como trabalho com a fitoterapia, utilizo a alopatia no que eu posso prescrever quando necessário, mas o meu foco é mais suplementação e fitoterapia. Aí a gente faz o tratamento e depois, quando a gente repete a cor da íris, se a pessoa realmente seguiu o tratamento, a gente vê diferença na coloração, principalmente. Muito interessante. E falando um pouco da fitoterapia, né, já que a gente tem a Alexandra Toneto aqui também, que sempre vem com a questão das plantas, né? A gente tem essas plantas em cápsula, líquida. Como é que a gente consome? As plantas medicinais, elas podem ser consumidas na forma de chás, né? O chá, na verdade, é um termo tradicional, né? Porque o chá mesmo é aquele que se vende lá no mercado de caixinha e ele é considerado um alimento. Certo. Tá? A planta medicinal, para utilizar ela de forma medicinal terapêutica, ela é feita de forma infusão ou decocção, que é cozinhar mesmo, aí depende de cada planta, né? Tem a sua forma correta, ou em cápsulas. Seja a planta em pó, seja o extrato da planta, que a gente vai ali tirar só o princípio ativo daquela plantinha específica e colocar na cápsula. Seja na forma de tintura. O que é uma tintura? É quando a gente vai extrair o princípio ativo da planta no álcool, por exemplo. Né? Então, a fitoterapia, ela tem várias formas farmacêuticas, digamos assim. Cápsulas, gotas, o xarope, o chazinho. E a fitoterapia é muito, muito poderosa, né? Às vezes a gente... Eu mesma, eu sublimava, desconfiava um pouco do potencial, do poder da fitoterapia, até que vem à tona a questão do canabidiol, né? Para o tratamento de convulsões. E daí, a princípio tem aquele impacto do preconceito, né? Porque é a maconha. Não é a maconha. É uma extração
princípio do ativo da princípio planta. ativo, que não é o mesmo que vai dar o barato, que você vai ficar lá viajando, do maconheirinho, entendeu? Não é o mesmo do fumar, é outro. E esse princípio ativo, né, que vai ser transformado em óleo ali, ele elimina as convulsões. Aí, por exemplo, eu tinha acompanhado uma matéria no Fantástico que um casal tinha uma menina de 2 anos que tinha, sei lá, centenas de convulsões por semana. Imagina a situação de vida dessa menina e desse casal. E eles planilharam isso. Quando eles conseguiram importar o óleo, que na época só podia ser trazido dos Estados Unidos, a menina passou a ter, tipo, 35 de centenas para 35 e foi diminuindo gradativamente. Uma outra amiga também que, na gestação, começou a ter crises convulsivas, começou a ter acesso a esse óleo, que é extraído na cozinha de casa. Você consegue fazer da forma mais simples possível. Zerou, sabe? Tem uma vida legal. Não tem mais convulsões, não vai para o hospital. Então, olha o poder, né? De fazer um trabalho desse e com plantas, que é o jeito mais natural possível, né? Isso, as plantas são muito poderosas mesmo, né, Rúbia? A gente só tem que tomar cuidado com o seguinte, sempre procurar comprar em locais idôneos, sempre verificar, vai comprar um chá, né? Vai comprar qualquer cápsula de fitoterápico, verificar o rótulo, isso é muito importante. Verificar se tem lá um técnico responsável, se tem um telefone que qualquer coisa você pode ligar e tirar uma dúvida, né? Isso é muito importante, a procedência, tá? É muito importante também ter o acesso ao profissional especialista na fitoterapia, porque a gente sabe qual que é a planta, qual que é a dose, qual que é a forma, não é de qualquer jeito, né? Você, tô meio ansiosa, eu preciso me acalmar, eu vou lá no mercado e vou comprar um chazinho de camomila. Sabe quantos sachêzinhos de camomila você tem que tomar por dose para ter o efeito ansiolítico? 5. Ou seja, uma caixinha daquela dá 2 chás. Né? Então, assim, tudo tem dose. As plantas são medicamentos. Sim. Né? E outra coisa, e não é porque é um medicamento, não é porque é uma planta, porque é natural, que não tem efeitos colaterais. Bem frisado. Que não tem interações medicamentosas, né? Então, isso é muito sério. Então, não é chegar lá, pegar a plantinha e fazer em casa e vai resolver. Não. Até porque existe a questão botânica também, né? Por exemplo, tem plantas que você olha, parecem idênticas. É a mesma planta. A espinheira santa, por exemplo, é uma. Você pega a verdadeira e a falsa, quem não entende é a mesma coisa. É para se intoxicar 2 toques. Isso, então a fitoterapia é muito sério, né? A gente realmente precisa estudar. E se a gente precisa utilizar, realmente procurar um profissional capacitado ou uma loja, uma farmácia que seja idônea para o produto com todas as informações na rotulagem para a gente ter uma segurança de uso. Vale sempre frisar que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? É a dose. Lorela, até os ouvintes estão aqui perguntando, né, aqui eu tomo isso e aquilo. A Lorela, muito responsável, não está fazendo essa... não está avaliando isso porque requer um cuidado maior, saber exatamente qual é o medicamento. Uma contribuição muito legal da nossa ouvinte, a Marli, ela disse o seguinte, que mais de 50 anos atrás ela conheceu a história de uma pessoa que ficou doente e não se descobria a causa de jeito nenhum que essa pessoa tinha. Aqui não era usado a iridologia, daí a pessoa foi para o Rio de Janeiro e lá então ela descobriu que tinha um tumor no cérebro. Através da iridologia, né? Foram investigar mais a fundo. Muito interessante. Obrigada, Marli, por essa contribuição, né? Mostrando aí essas terapias alternativas entrando cada vez mais nas nossas vidas, né? Agora até no SUS, né? No SUS também, tá todo regulamentado no SUS, né? As práticas integrativas. Não é todo município que oferece, mas já está regulamentado e pode ser. Eu sei que Criciúma tem acupunturista, né? Eu até conheço uma enfermeira que é acupunturista, aromaterapeuta, trabalha no SUS. Eu acho muito legal isso. Eu, por exemplo, amo acupuntura, sinusite. Olha que interessante, sinusite, que é um negócio terrível, né?
tem gente que toma antibiótico para sinusite. Eu sempre naquela coisa que eu não quero ir no médico, daí tem que gastar o dia para ir no médico e a dor é naquele momento. Eu já tratei com a tal da buchinha, que a gente faz a limpeza, né? A limpeza, que é a... Mas como é que fala aquele vaporzinho? Vaporização. Nebulização. A nebulização com a buchinha, né? Faz aquele chazinho. Foi a única coisa que... E com shiatsu. Uma vez foi acupuntura, que tirou na hora. E uma vez foi shiatsu, que o seu Zé Padilha... Beijo, seu Zé Padilha. Eu sempre lembro do senhor aqui, quando eu falo disso. Que ele foi lá e, na massagem, né? Que é o movimento das mãos no rosto. Aquilo desceu e... Alívio imediato. Tá aí as terapias integrativas. Então, ó, um dia eu vou fazer um programa só sobre isso, Luiz. Anota na agenda. E já são 4 horas. Lorela, obrigada pela tua participação. Eu adorei conhecer mais desse trabalho incrível. Ó, então hoje a gente saiu um pouquinho mais inteligente desse programa. Obrigada, volte, tá? Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer pra mim. Sempre que precisar, eu tô à disposição pra gente bater um papo. Deixa teus contatos pro pessoal que quer te achar nas redes sociais ou na clínica, enfim. Vamos lá, nas redes sociais é Lorela D'Agostin Pharma, lá no Instagram ou no Facebook. O meu celular é 996218505. E tem também o Instagram do espaço Mediteiama, @Mediteiama, que é o espaço que eu atendo aqui na Içara. Em Araranguá, @Carina Pinheiro da Silva é quem cuida da minha agenda. Tá bom, então, obrigada, Lorela. Agora, meu povo, hora de dizer tchau. Vem aí, Antônio Colossi, um beijo, fui.